Cristo pede que andemos na luz, andemos como Ele andou. Cristo pede que andemos na luz, andemos como Ele andou. Andemos como Ele. Olá, irmãos e amigos. Estamos juntos mais uma vez para o nosso Café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação ainda baseada na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos que estão em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Paulo e Timóteo dirigiram-se aos santos que viviam em Filipos. No Novo Testamento, a palavra santo sempre se refere aos seguidores de Jesus. Jamais essa palavra santo significou os mortos que alcançaram uma alta recompensa no céu e que teriam a capacidade de ouvir preces e conceder favores. Isso faz parte da tradição religiosa e não da Escritura. Santo na Escritura é sempre uma pessoa viva fazendo algo em prol de Deus e sua obra. A palavra em si quer dizer separado. Portanto, descreve pessoas que foram separadas do mundo para servir a Deus. Pessoas que foram separadas por Deus com um determinado propósito a cumprir em vida. Agora, o que é necessário ser feito para alguém ser chamado santo por Deus? Bom, primeiramente é necessário ser batizado como os filipenses foram. Como já vimos que essa congregação começou com o batismo de Lídia e sua casa, naquele momento Deus considerou aquela irmã como uma santa em sua presença. Ou seja, ela foi separada por Deus para servi-lo. Ela foi separada por Deus para cumprir um determinado propósito em sua vida. E se você leu o livro de Atos, capítulo 16, como foi sugerido já, você vai perceber que essa irmã, ela dedicou desde o começo, em que se rendeu a Cristo, colocou a sua vida e a sua casa em favor da obra de Deus. É no batismo que Deus perdoa todo o nosso passado e nos dá esperança de um futuro. É no batismo que recebemos o Espírito Santo, conforme Atos 2, verso 38, que você pode ler também. Nós recebemos o Espírito Santo para habitar em nós, nos dando garantia da nossa salvação, mas também nos ajudando a permanecer no estado de santidade, o qual Deus nos fez. Nós éramos incapazes e Deus proveu perdão do nosso passado para que nós pudéssemos entrar em sua presença em santidade. Segundo,
É necessário, depois do batismo, manter e desenvolver a santidade. Deus nos fez santos, mas precisamos manter esse estado de santidade. Pois está escrito em Hebreus 12:14, sem santidade ninguém verá o Senhor. Então nós temos aquele momento pontual que Deus nos fez, mas ganhamos com isso a responsabilidade de continuar desenvolvendo a nossa santidade. Mas alguém pode perguntar, mas e se cairmos? Bom, se cairmos, Deus, através do sangue de Jesus, que constantemente está fazendo purificação em nossas vidas, nos perdoa quando nós nos voltamos para Ele arrependido. Em 1 João capítulo 1, verso 9, nós aprendemos que não podemos dizer que não cometemos pecado, porque se fizermos isso, seremos tidos por mentirosos. Mas se pecarmos, devemos imediatamente nos voltar para Ele arrependido, e Ele é fiel e nos perdoa e nos purifica de toda a injustiça. É algo que Deus faz quando nos entregamos a Ele, e é algo que o cristão precisa manter. É responsabilidade cristã. Santidade tem a ver com justificação, que Deus realizou em nós por meio do sacrifício de Jesus na cruz. Isso fica bem claro quando vemos que Paulo está se dirigindo aos santos em Cristo Jesus. A expressão em Cristo está carregada de ensinamentos para a nossa vida. É encontrada frequentemente nos escritos de Paulo. E eu gostaria de citar 2 momentos em que ele cita essa expressão. Em 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, ele nos diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram, e eis que se fizeram novas. Em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 10, nos diz: por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, a glória eterna. É bom compreendermos que não vivemos mais de acordo com a nossa velha natureza ou de acordo com as coisas do passado, mas agora em Cristo experimentamos coisas novas, um estilo de vida novo, porque estamos nos preparando para alcançar a salvação eterna que está em Cristo Jesus. É uma frase em Cristo que apresenta ligação espiritual entre Cristo e os santos, os cristãos, entre a videira, Cristo, e os ramos, os discípulos, João 15, de 1 a 7, entre o cabeça, Cristo, e os membros do corpo, os cristãos, 1 Coríntios 12, 27, entre aquele que reveste e o revestido, Cristo e os santos, conforme Gálatas 3, verso 27. Paulo nos diz, ainda nessa carta aos Filipenses, no capítulo 3, versos 12 ao 14, não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos,
Não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Os santos, então, precisam fazer apenas uma coisa: esquecer as coisas velhas do passado e avançar para as coisas do futuro que estão em Cristo Jesus. Ou seja, tomar posse das suas promessas. Aquele que nos chamou e nos fez santos e nos colocou em sua presença para sermos diferentes desse mundo cheio de trevas, nos ajuda e nos estimula com as suas promessas. Se você acha difícil ser santo, então seja diferente desse mundo. Abandone as coisas velhas e busque as coisas novas que estão em Cristo Jesus. Os destinatários desta carta foram chamados de santos, pessoas vivas que foram chamadas para servir a Deus e cumprir os seus propósitos. Não porque tinham santificado a si mesmos, mas porque se uniram a Cristo no batismo e dependiam dele. Então, Cristo, ele é o ambiente, a atmosfera, o próprio solo no qual subsiste a nova vida cristã. Nós não somos perfeitos. Não somos perfeitos. Somos pessoas imperfeitas, rumo à perfeição que está em Cristo Jesus, o nosso modelo perfeito. Que Deus te abençoe e que você e eu possamos andar em santidade.